Atos capítulo 4, verso 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, nós estamos há um bom tempo estudando sobre o Evangelho. Passamos aí, falamos extensamente de Cristo, estamos falando ainda da sua obra perfeita, da sua vida perfeita. Vimos aí Cristo em seus vários aspectos, né? Cristo como um cordeiro, Cristo como um sacrifício, Cristo como os bodes emissário, expiatório. Vimos a respeito da morte de Cristo, suas implicações, seus significados. Vimos a respeito do sepultamento de Cristo e as suas implicações, seus significados. Vimos também a ressurreição de Cristo com suas implicações e seus significados. O porquê, o para quê, por qual razão. Semana passada nós vimos sobre a ascensão de Cristo e a sua exaltação à destra de Deus Todo-Poderoso. Hoje nós iremos ver ou estudar o tema Nosso Salvador Exaltado. Esse mesmo Cristo que veio, nasceu, viveu, morreu, foi sepultado, foi ressuscitado ao terceiro dia, subiu ao céu, está ausentado à destra de Deus, é exatamente esse mesmo que é o nosso Salvador. Nosso Salvador exaltado. Então vamos ver que em nenhum outro há salvação senão em Jesus Cristo. Irmãos, o eterno Filho de Deus despojou-se das honras da divindade e tomou sobre si a nossa humanidade. Ele andou sobre a terra e viveu uma vida perfeita, em constante submissão à vontade de Deus. De acordo com o plano pré-determinado de Deus, ele foi levantado e pregado em uma cruz romana pelas mãos dos homens ímpios, como nós já temos estudado até aqui. Naquela cruz, ele levou sobre si os pecados do seu povo e sofreu a ira de Deus em seu lugar. Com a sua morte, ele satisfez a justiça de Deus e tornou possível a um Deus justo perdoar os pecados do seu povo e conceder-lhes uma posição de justos perante ele. O sacrifício de Cristo satisfez a justiça de Deus. Como resultado da sua obediência, o Filho encarnado foi ressuscitado dos mortos e exaltado à destra de Deus como Salvador. Como Salvador. Só ele tem o título de Salvador e só em seu nome a salvação é encontrada. Só em seu nome. As Escrituras declaram, irmãos, sem rodeios, que a salvação encontra-se somente no nome de Jesus Cristo. Como nós lemos aqui em Atos 4:12. Não há outro Salvador, mediador ou meio pelo qual o homem pode obter perdão de seus pecados e se reconciliar com Deus. Esse trabalho só pode ser realizado por meio da pessoa de Jesus Cristo e sua obra perfeita no Calvário. Essa é uma das verdades mais escandalosas do cristianismo. No entanto, não ter um compromisso firme com essa verdade é negar as Escrituras, diminuir a glória de Cristo, anular a cruz e dar uma punhalada no coração do Evangelho. Irmãos, a única proclamação fiel do Evangelho é aquela que, ousada e claramente, declara que Jesus Cristo e somente Ele é o único Salvador. Por que essa é uma declaração mais escandalosa do cristianismo? Por quê? Vamos lá pensar um pouquinho? Porque eu declarar que somente em Jesus Cristo é uma declaração escandalosa para o mundo. Pois é. Como?
Olha, você quer que o mundo lhe ame? Ou todas as outras religiões lhe amem? Você troca o artigo definido por um artigo indefinido. Como? Você troca o artigo definido, o Salvador, por um Salvador. E o mundo vai lhe abraçar. O mundo vai dizer, tá tudo bem o cristianismo. Se a gente troca o artigo definido, o Salvador. Jesus é o, não um, o Salvador. Se a gente troca o artigo definido, o, por artigo indefinido, um Salvador, dentre muitos, o mundo vai nos abraçar, vai jogar a gente para cima, fazer maior festa conosco. Por isso que essa é a declaração escandalosa. É porque o cristianismo, ele proclama uma mensagem exclusivista. Uma mensagem de salvação exclusiva. E essa salvação encontra-se na pessoa e na obra bendita de Jesus Cristo. Então, se a gente troca o artigo definido o, como a gente vai ver aqui em João 14,6, Jesus vai dizer, eu sou o. Ele não diz um. Ele define, eu sou o único caminho que leva a Deus. Com o artigo definido o. Se ele dissesse eu sou um, ele estaria dizendo que existiam muitos outros que também levariam a Deus. Mas ele disse não, só existe um único caminho que leva pecadores a Deus. Sou eu. O caminho, a verdade e a vida. Então por isso que é uma declaração escandalosa para o mundo, para a humanidade. Porque o Evangelho proclama uma mensagem em que declara salvação em um único Salvador. E não vários caminhos que podem conduzir a Deus, como diz, né? Todo caminho conduz a Roma, né? Então essa é uma declaração escandalosa do Evangelho. Como eu disse, João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele sai definindo o que ele é. O caminho, a verdade, veja, não uma verdade, dentre muitas, né? É o que a irmã Saúde destacou, o relativismo que toma conta da humanidade. Essa questão de exclusivismo, essa questão de algo taxativo, essa questão de salvação numa única pessoa, de um único modo. Não, rapaz, tem que ser mais flexível. Tem que flertar com os ubandistas, né, que adoram Olorum por meio dos orixás. Tem que flertar com os kardecistas, né, que crê no Evangelho segundo Allan Kardec, que proclama a salvação por intermédio da caridade, das boas obras, de ajudar os necessitados. E várias outras doutrinas errôneas, como a reencarnação. Né? Não. A gente não pode excluir a salvação entre o Islã, porque o Islã adora Allah por meio do profeta Maomé, então ele tem um jeito dele de alcançar a salvação e alcançar o favor de Deus. A gente não pode dizer que salvação somente em Jesus Cristo, não. Isso é radical demais, mas isso é a mensagem bíblica. O mundo não tem vários salvadores. O mundo tem um único Salvador, e este é Jesus Cristo. De acordo com João 14,6, Jesus respondeu, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mente de Cristo, existe alguma possibilidade de encontrar verdade, vida ou salvação em alguém ou alguma coisa fora dele? De acordo com esse texto. Existe a possibilidade de encontrar verdade, vida ou salvação em alguma outra pessoa ou em alguma outra coisa fora de Jesus, fora dele? Não, irmãos. Eu sou o caminho, Cristo é o caminho santo, profetizado em Isaías 35:8, bem como o novo e vivo caminho mencionado por Hebreus 10:20. Ele é o único caminho sobre o qual o homem e Deus se encontram. Pode haver muitos caminhos que levam a Roma, mas há apenas um que leva ao perdão do pecado e um relacionamento correto com Deus, Jesus Cristo. Só existe esse único caminho que leva o homem ao relacionamento correto de Deus e ao perdão do pecado, ao relacionamento reconciliado com Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Não existe outro, somente Jesus Cristo.
Porque ele exatamente isso, ele define o caminho. E ele continua dizendo, e a verdade. Cristo é mais que um professor da verdade. Ele é a verdade. A maior manifestação da verdade para os homens e o padrão pelo qual todos os outros pensamentos, palavras e ações são julgados. Sua pessoa e ensino representam a maior incorporação da verdade jamais dada ao homem. Qualquer ensinamento que contradiz a Cristo ou se exalte como superior a Cristo é falso. Por quê? Porque a verdade ela não é relativa. A verdade ela é absoluta. Aqui a gente cai dentro de uma discussão filosófica que perdura muito, principalmente nas academias, né, nas faculdades, entre os estudiosos. Essa é a grande discussão filosófica acho que da época, a respeito da verdade, o que é a verdade, e aí os céticos, né, os incrédulos, vão defender uma verdade relativa. E fundamentado nessa filosofia satânica da verdade relativa, é que surgem muitas outras ideologias, como por exemplo a ideologia de gênero. Se a verdade é relativa, então você pode ser o que você quiser. Não existe uma verdade absoluta de que cromossomos Y e X e cromossomos XX, dando a diferença clara entre os gêneros masculino e feminino. Então, se não existe essa verdade que é absoluta, então eu posso ser o que eu quiser. Um homem pode ser mulher, uma mulher pode ser um homem, e ninguém pode dizer que está errado, porque a verdade é dele. É. Exato. Se contradiz, né? Então, pois é, infelizmente, veja que coisa. Uma verdade relativa, você pode ser o que você quiser e ninguém tem o direito de dizer que você está errado, porque a verdade é relativa, não é nada absoluto. Você vive a sua verdade, você tem a sua verdade e ninguém tem o direito de que você está errado. Esse é o seu mundo. Então veja que absurdo. Quando a Bíblia deixa claramente que a verdade ela é absolutamente objetiva, irmãos. Tem gente que daqui um dia vai dizer que a grama não é verde, mas é azul, e tem que saber. E as declarações, né? É dizer, não, você tem que respeitar que para ele a grama é azul. Não, mas é verde, não, mas para ele é azul, você tem que respeitar a opinião dele, a verdade dele. E que absurdo. Outro dia eu estava vendo um vídeo que a gente estava andando de coleira, imitando cachorro, mulheres na rua, com coleira que nem fosse cachorra. Latindo e tudo, uma latindo para a outra, como estivesse brigando. Coisa absurda, rapaz. Outro dia tinha um rapaz andando de 4 pernas num lugar aí, e se dizendo que era um bode. E depois estava mandando mensagem em redes sociais dizendo que todo mundo estava sendo intolerante por conta da decisão dele de se achar que ele é um bode. Então, vamos sacrificar esse bode e comer sua carne, né? Vamos servar ele, no final do ano a gente mata ele. Então veja esse absurdo, rapaz. Dizer que a verdade é relativa. A verdade é absolutamente absoluta. E esta verdade ela é personificada perfeitamente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu sou a verdade. E tudo que esteja de encontro ou que contradiga quem Cristo é e o que ele ensinou, seus ensinamentos, é absolutamente uma mentira. Não é outra verdade. É simplesmente uma mentira, um engano, uma falsidade. Porque uma verdade ela é única e absoluta. Jesus também diz que ele é a vida. João inicia o seu evangelho declarando a vida eterna, que a vida estava nele, em Jesus Cristo, o Filho. E a vida era a luz dos homens. João 1,4. Em João 5,26, Jesus ensinou não só que a vida era através dele, mas também que ele tinha vida em si mesmo. Desde o início, o Filho tem sido o mediador de toda a vida para os homens, tanto física como espiritualmente. Ele é a videira verdadeira, a única que traz vida espiritual àqueles que habitam nele. João 15, de 1 ao 6. Fora dele, irmãos, não há espiritualidade verdadeira. Fora de Cristo, tudo que resta é morte.
Por isso que a Bíblia vai dizer que a condição do homem natural, qual é? Mortos nos seus delitos e pecados. Espiritualmente mortos. De fato. Por quê? Porque estão de fora de Cristo, que é a vida, de onde emana toda a vida verdadeira e espiritual. Essa é a razão, uma das razões pelas quais não pode haver a salvação em outro. Somente em Cristo, porque Ele é a vida. A vida espiritual está nele. A vida eterna está nele. Portanto, quem não está em Cristo não tem vida, está morto. E aí ele diz: ninguém vem ao Pai senão a mim. Esse é o grande escândalo da fé cristã. O verdadeiro cristianismo é muito exclusivo, na medida em que não admite ninguém no céu, exceto através de Cristo e sua obra expiatória no Calvário. Eis aqui o escândalo, porque o cristianismo ele é exclusivo. Porque no Evangelho não é admitido ninguém lá no céu, se não for por intermédio de Jesus Cristo. Se não for por intermédio da pessoa e da morte expiatória na cruz do Calvário. Por isso que todos rangem os dentes contra o Evangelho. Os santos do Antigo Testamento foram justificados pela fé na revelação de Deus que eles receberam e nas promessas de uma esperança futura através do Messias. Como é que o povo do Antigo Testamento foi salvo? Foi salvo através de Moisés? Foi salvo através de toda a lei cerimonial? Foi salvo através da lei? Foi salvo através de Abraão? Ou de Davi? Foi salvo através de Jesus Cristo, o Messias prometido. Pela mesma razão que nós somos salvos hoje, que estamos depois de Cristo, eles foram salvos, visto que viveram antes de Cristo. Pela fé no Messias prometido, naquele que viria. E nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. O meio de salvação é o mesmo. O meio de se alcançar a salvação é a mesma. Em todas as épocas e em todos os lugares, para todos os povos. Não há diferença. Agora que o Messias veio e cumpriu todas as profecias e promessas do Antigo Testamento, a salvação encontra-se somente em seu nome e em sua obra da redenção. Somente em Jesus Cristo e não em outro. Agora, irmãos, de acordo com o texto que nós lemos, Atos 4:12, e os textos que nós iremos ler sequencialmente, Jesus é um Salvador ou ele é o Salvador? Isso aqui muda tudo. Se Jesus é um Salvador, significa que existem outros Salvadores. Mas se ele é o único Salvador, significa que não há salvação fora dele. Exclusivo. Salvação somente nele. E a Bíblia diz exatamente que ele é o Salvador. O texto que nós lemos, Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro. Veja que declaração. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Maomé salva? Maria é uma comedianeira ou mediadora com Cristo para a salvação? Não. Os santos, os apóstolos, salva? Não. Alá salva? Maomé? Allan Kardec, sistema de salvação do Espiritismo, o budismo, Buda, Confúcio, todos os outros nomes aí famosos, através de outras religiões, salvam? Há salvação nele? Segundo as Escrituras, não. Porque não há salvação em nenhum outro.
Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Percebe o escândalo do Evangelho? Por isso que eu não canso de dizer, irmãos. A única instituição que existe no mundo que está em posse da única mensagem que pode salvar o homem é a igreja. Essa mensagem é o Evangelho, cujo principal personagem, Jesus Cristo. É uma mensagem que proclama a salvação por intermédio de Jesus Cristo somente. Não é nem por intermédio de nós mesmos, nossas obras, veja, é somente por Ele, e por Ele somente. Irmãos, dificilmente seria possível para Pedro falar mais claramente a respeito da singularidade de Cristo e sua capacidade de salvar. De fato, é um texto muito claro, né? Que mostra e revela a singularidade de Cristo como Salvador. Suas palavras são um eco das grandes declarações de Deus faladas através do profeta. Isaías 43, 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador, não há outro além de mim. Também Isaías 45, 21, a parte B. Essa é a grande bandeira do cristianismo. Todo o reino da criação pode ser esquadrinhado, mas ninguém jamais pode ser considerado digno do título de Salvador, exceto o Cordeiro de Deus. Em Isaías lá, está sendo profetizado que Deus é o Salvador, que não há outro Salvador. E aqui em Atos, Pedro está explicando, né? Revelando que esse Salvador é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, que se fez carne, se fez homem, habitou entre nós e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, em cuja pessoa, fora dele, não há salvação. Somente nele há salvação. Somente o Cordeiro de Deus pode tomar para si esse título de Salvador que é empregado para o Deus Todo-Poderoso pelo profeta Isaías. Agora veja, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ao longo das Escrituras, irmãos, Cristo é descrito como um fundamento e pedra angular sobre a qual a salvação e a igreja repousam. Vários textos apontam para isso. Deus colocou apenas uma pedra fundamental, que é Cristo. Só Ele tem a aprovação de Deus. A pedra fundamental da nossa eterna salvação, Jesus Cristo. Que nós o encontramos por intermédio da doutrina dos profetas e dos apóstolos, como diz Efésios 2:20, né? Efésios 2:20, olha o que diz. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele é o fundamento, a pedra principal. E a doutrina dos apóstolos e profetas é como se fossem as colunas sobre as quais a igreja está edificada. Mas Cristo é o fundamento, a pedra, a rocha sobre a qual a igreja se põe e permanece de pé, através da doutrina dos profetas e dos apóstolos. Em 1 Timóteo 2,5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Irmãos, a doutrina da salvação somente através de Cristo é tão fundamental para o cristianismo bíblico quanto a doutrina do monoteísmo. Monoteísmo é a doutrina de que existe um único Deus. A palavra mediador vem de uma palavra grega que significa um árbitro ou intermediário. Em nosso contexto atual, refere-se a um árbitro entre Deus
e o homem. A referência a Jesus como homem não é uma negação da sua divindade, mas é utilizada para enfatizar sua humanidade, a fim de proporcionar consolo para o crente. Nosso mediador é semelhante a nós e não tem vergonha de nos chamar de irmãos, como diz Hebreus 2:11. Então veja que esse texto diz, 1 Timóteo 2:5, que Cristo, ele é o único mediador. Há um só mediador. O que é um mediador? Eu dou um exemplo aqui, né? Aqui é definido como um árbitro ou intermediário entre duas partes. Uma ponte. Eu dou sempre esse exemplo quando falo desse assunto. Cristo, o único mediador. Lá onde eu moro, onde eu morava, eu moro aqui hoje, né? Lá de onde eu vim, Recife, nós morávamos em um bairro, é o último bairro da cidade, Totó, nome de cachorro. E que lá tem uma ponte, que passa um rio, o rio Tigipió, tem uma ponte que passa para um outro bairro, o bairro de Cavaleiro, que já não é na cidade de Recife, já é na cidade de Jaboatão. Então eu fico na extremidade da cidade de Recife, em um bairro chamado Totó, que faz divisa com um bairro chamado Cavaleiro, que já fica na cidade de Jaboatão, não mais na cidade de Recife. O que é que liga essas duas cidades e esses dois bairros nesse ponto geográfico onde eu morava? A ponte. A ponte é quem faz a intermediação. A ponte é quem media e quem liga as duas cidades e os dois bairros. De modo que quando eu passo do Totó, passo a ponte, quando eu atravesso ela, estou do outro lado, já estou em Cavaleiro. Quando eu passo em Cavaleiro, passo por cima da ponte, passo do lado de cá da ponte, já estou no Totó. Numa cidade diferente. Então veja, a ponte é quem media as duas cidades e os dois bairros. É quem liga um ao outro. É quem torna possível eu passar de um lado para o outro, de uma cidade para outra, de um bairro para o outro. Cristo é esta ponte. A única ponte, o único mediador que conduz o homem a Deus, que liga o homem a Deus. Que torna possível a reconciliação com Deus. Então veja, é exclusivo. Tem outro mediador? Tem outra ponte aí que a gente pode chegar a Deus? Tem outro meio? Os santos, Maria, São João, São José, São Bartolomeu, São Nicolau, que foi que deu origem ao Papai Noel. Né? Todos os santos aí. Como atribui o título de medianeira a Maria. Né? Tem, biblicamente não tem. Isso é doutrina de homens que macula a verdade absoluta do Evangelho de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O único meio de chegar-se a Deus. Primeira de João, capítulo 5, verso 12. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Quem é o Filho? Cristo. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Mas claro de que é isso, só o sol do meio-dia aqui em Petrolândia. Declaração, o apóstolo João fala na sua carta. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, isto é, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, não tem a vida. Por quê? Porque em João 14,6 diz que eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu não tenho Cristo, se eu não estou nele, eu não tenho vida. É muito simples. Mais uma vez, irmãos, a clareza desse texto não pode ser questionada. Toda verdadeira vida espiritual e qualquer esperança de vida eterna resultante de um relacionamento reconciliado com Deus são determinados pelo relacionamento de alguém com Cristo. É determinado por isso. É a carta que nós estamos estudando aqui, né? Começamos domingo passado no culto, fazendo a exposição da primeira carta de João. Nós iremos passar por esse texto hoje, nós iremos ver
E nós já começamos a ver domingo passado, né? Um dos testes que João estabelece como sendo aquele que tem comunhão com os apóstolos e com Deus. É se eles creem numa doutrina correta, na doutrina dos apóstolos, que é aquela que eles anunciavam. E que o verbo que se fez carne, o verbo eterno, se fez carne, habitou entre nós, ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Se alguém crê diferente disso, não pode ter comunhão com Deus e com os apóstolos. Não pode ter comunhão conosco. Então, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Tem vida nas outras religiões? Vida espiritual, vida verdadeira com Deus? Não tem. Por quê? Porque são outros mediadores que são falsos. Não podem, que de fato não levam nenhum homem a Deus. Ao contrário, conduz os homens para o engano, para a falsidade e para a adoração de demônios. É o que é essas divindades que são adoradas aí. Demônios. Somente em Cristo é a máxima e o lema consistente dos escritores do Novo Testamento. Uma pessoa pode discordar do testemunho deles de que Cristo é o único caminho, mas não é possível discordar de que esse foi o testemunho deles. A pessoa pode até discordar que Cristo é o único caminho, mas não pode discordar que essa é a doutrina bíblica. Essa é a doutrina dos apóstolos, que ele é o único caminho. Ou seja, ninguém pode discordar que a doutrina bíblica apresenta Cristo como um único meio de salvação. Não existe outro meio. A doutrina bíblica ensina exatamente isso. A doutrina dos apóstolos ensina exatamente a salvação exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Vamos caminhando para o final. Atos capítulo 5. Versículo 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. A exaltação de Jesus por Deus é a prova de que ele é o libertador designado por Deus para trazer a salvação ao seu antigo povo, os judeus. Qual o único meio de judeus ser salvo? Observando a lei de Moisés? Como eles acreditam? Não. Pelo fato deles serem descendentes de Abraão? Não. Pois é. Essa pedra pode sustentar a descendência de Abraão. Porque eles amam e leem a Torá, estudam a Torá? Não. O único meio de salvação dos judeus é Jesus Cristo. Também o Messias. Em que muitos deles já foram alcançados pela graça, né? Os apóstolos eram judeus e todos aqueles primeiros convertidos lá de Atos eram judeus. Entenderam que aquele era o Messias prometido, o filho de Davi, que se assentaria no seu trono para reinar para todo sempre. O príncipe e o salvador de Israel. Muitos creram, muitos foram salvos. São até o dia de hoje, mas a maioria deles, o Estado de Israel continua a negar Jesus como sendo o Messias prometido e, consequentemente, o salvador de Israel. Mas veja, em Atos capítulo 11, versículo 17 e 18, diz que Jesus não é somente o salvador de Israel, dos judeus, mas ele também é salvador dos gentios, ou seja, de todas as nações. Atos 11, 17 e 18. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Isso aqui é Pedro, né, se justificando de ter ido para a casa de Cornélio. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para mim.
Jesus não é somente o Salvador de Israel, de judeus. Ele é Salvador também dos gentios. Isto é, de todas as nações debaixo do céu. Consequentemente, e a lógica é que Jesus é o Salvador do mundo, de todas as nações. O apóstolo João vai dizer lá em Apocalipse 5 que ele comprou para Deus povos de todas as línguas, de todas as nações, de todas as etnias, através do seu sacrifício. Ou seja, o Jesus judeu de Israel, ele não é somente Salvador de Israel. O Jesus, o Salvador dos judeus, mas ele é o Salvador de todas as nações, de toda a humanidade. Isso nos leva, logicamente, àquilo que nós temos discorrido até aqui, que ele é o único Salvador do mundo. Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, somente no nome de Jesus Cristo, o qual Deus ressuscitou e exaltou, assentando à sua destra da majestade nas alturas. Agora, irmãos, para finalizar, precisamos entender uma coisa. Qual é a única mensagem que proclama essa verdade? O Evangelho. E essa mensagem está em posse de quem? Da igreja. Essa missão foi dada à igreja. Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todas as nações. Ninguém será salvo ouvindo autoajuda. Ninguém será salvo ouvindo psicologia. Ninguém será salvo ouvindo qualquer outro tipo de mensagem. Mas a salvação, ela emana por intermédio da mensagem do Evangelho, cujo autor principal é Jesus Cristo. Cuja centralidade está em Cristo. A mensagem fala a respeito do que Deus fez para salvar o homem por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. É preciso muito poder para regenerar os espiritualmente mortos, justificar o pecador e santificar o impuro. Tal poder encontra-se no Evangelho apenas, que aponta para Cristo apenas, como o único Salvador pelo qual os homens podem ser salvos. Essa é a mensagem do Evangelho. E essa mensagem está em posse da igreja. Como disse, a gente sempre no evangelismo cita esse texto, Romanos 10. Como crerão se não há quem pregue? Quem pregue o quê? O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação dos pecadores. Todo aquele que nele crê. Isso em todas as nações, judeus ou gentios. É o único meio em que uma mensagem que tem o poder de salvar, de regenerar, de justificar o homem, de santificar o homem, é o Evangelho de Jesus Cristo, que está em posse da igreja. Portanto, irmãos, finalizamos dizendo que o único Salvador é Jesus Cristo. E que este foi e está exaltado à destra da majestade nas alturas, intercedendo pelo seu povo, representando o seu povo diante da divindade, diante do Pai. Existe Salvador em outros? Tem certeza, irmão? Tem certeza? Existe outro meio de salvação? Olha, se apegue nisso. Se apegue nisso. Amém.